Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Popular, hoje conversando com a Juscelia Azzolini, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Juscelia, a gente falou no primeiro bloco de várias ações, né, que o CREAS desenvolve, mas sempre depois do incidente, né? O CREAS faz algum trabalho de prevenção antes de se chegar às vias de fato? Sim, nós temos campanhas. Nós temos o CRAS, que o CREAS, como eu disse, ele trabalha com a proteção da violação de direito. Então, quando há violação de direito, ela é encaminhada ao CREAS. Antes disso, é o CRAS. O CRAS tem essa função mesmo de identificar essas questões, de trabalhar antes que aconteça. Então, ele faz o trabalho de promoção social e o CREAS o trabalho de proteção social. É quando já aconteceu mesmo, né, no sentido de proteger. E os CRAS têm trabalhado nos territórios, eles estão justamente mediante um estudo de diagnóstico socioterritorial instalado nos territórios de maior vulnerabilidade, né? Então, eles têm esse papel de mapear o que acontece na região, de construir o vínculo com a comunidade, né? E de atuar em cima das questões daquela região, né? Daquela comunidade. Então, os CRAS estão com um trabalho muito forte também de campanha, né? De grupo de mulheres. Então, mesmo após a superação, onde o CREAS atuou, né, ou a alta complexidade que seria o acolhimento, após a superação, a mulher é encaminhada ao CRAS para que esse acompanhamento seja continuado. No primeiro bloco você falou que o perfil do agressor é uma coisa bem heterogênea, né? Como que vocês conseguem, levando em consideração essa diferença, né? Como que vocês conseguem identificar os pontos mais críticos, né, de vulnerabilidade nesse sentido? São os dados, né? A gente tem os nossos indicadores, né? As mulheres que chegam ao CREAS por bairro, e a gente consegue identificar isso em relação à região, ou por tipo de violação, e a gente consegue identificar, né, qual é o tipo mais recorrente de violação, se é violência física, se é violência sexual, ou se é violência psicológica, etc. E, enfim, a experiência das profissionais que acompanham os casos é algo que é a cereja do bolo mesmo, porque elas, né, conforme vão acompanhando repetidamente essas mulheres, elas vão traçando o perfil tanto do agressor quanto da vítima, porque elas atendem, né, a vítima e muitas vezes fazem orientação ao agressor, enfim. Infelizmente, a gente vê vários casos que a mulher até chega a comentar com alguém, acontece uma tentativa de denúncia, mas ela volta atrás, retira a queixa, ou até mesmo volta com o marido, o namorado, que seja, que cometeu a agressão. E às vezes as pessoas que escutam essa história falam, nossa, mas ela é burra? Por que ela fez isso? E não é o caso, existem fatores que faz a mulher resolver voltar atrás, dar uma segunda chance, que seja. Por quê? Muitas vezes a mulher se sente sozinha, esse é um ponto bem importante, né? Os pais, tanto da mulher quanto do agressor, muitas vezes desconhecem os fatos, né? De que ele conhece uma outra pessoa. É uma pessoa séria, trabalhadora, digna, muitas vezes. Não digo que é sempre, mas às vezes é assim. Então, eu não atuo diretamente, né, com os casos, mas participei de algumas reuniões que a gente fez no Ministério Público com as mulheres que encerravam as pequenas causas após encerrarem, para que não influenciasse, né, no processo decisório delas. E não eram pequenas causas quando a gente ouvia o relato delas, né? E uma constante que eu percebi é que essa sensação de estar sozinha, né? De não estar apoiada por mais ninguém. Então, ainda que ela tenha meios de superar essa situação, e mesmo as que superaram, fizeram isso sozinhas, muitas vezes. Sim. E os casos de quis dar uma segunda chance? Que existe até uma música famosa do John Lennon,
de Alus Guy, que é ele falando, desculpa se eu fiz alguma coisa, que eu sou um cara ciumento. E às vezes a mulher entra nessa história de não, realmente, ele fez isso porque ele me amava, ele disse que nunca mais vai fazer de novo. Dá para confiar que não vai fazer de novo? É raro. Bom, eu não tenho como te dizer que cada caso é um caso, né? Que isso acontece com mais ou menos frequência, porque de fato esse é um dado que a gente ainda não tem tempo de trabalho para estar acompanhando a recorrência dos casos e tudo mais. Mas é algo que a gente está medindo, sim. Mas, em geral, acontece sim, acontece de novo a violência quando ela decide dar essa segunda ou terceira, e muitas vezes é um ciclo vicioso que precisa de alguma forma ser interrompido. E assim, no caso do acolhimento, a gente já faz uma tratativa com a mulher de que é uma única vez que ela vai ser acolhida, por essa razão. Né? E para que ela não se acostume a usar até essa situação do acolhimento como uma forma de punir o agressor e voltar, e aí isso não acontece, esse ciclo a gente não alimenta. Muitas delas chegam com essa sensação de a culpa foi minha, eu provoquei essa situação? Algumas vezes sim. E um pouco além da sua pergunta, a gente tem falado bastante da questão da vulnerabilidade da mulher, mas eu acho que a questão da impunidade do homem, porque o homem está errado nesse contexto. Né? No caso, a impunidade que o homem sente, por exemplo, o caso da paisagista do Rio de Janeiro que foi agredida, o rapaz que agrediu chegou e falou, daqui a pouco tudo isso passa, vou ficar livre, eu fujo do país e pronto, meu problema acabou. Isso também não é um agravante, a questão da impunidade do agressor? Sim, porque a questão a legislação mesmo, trabalha sempre com provas, e isso nem sempre acontece, dela ter de fato como provar o que aconteceu. O que a gente da assistência social trabalha com a proteção da vítima, da vítima e dos filhos, enfim. Agora, a gente não trabalha com essa parte do agressor, mas a gente escuta muito, inclusive nessas conversas que tivemos com elas, no próprio, encaminhadas pelo Ministério Público, que muitas vezes elas chegam a registrar a queixa e nada é feito, mas não é que a justiça não é falha, é que não chegou a ter provas, não tem provas, eles não têm elementos para fazer algo efetivamente. Então, acho que a Guardia Maria da Penha vai justamente, nesse caso, gerar uma maior segurança para elas. E até mesmo, não sei, inibir muitas vezes, no caso do envolvimento com o tráfico, a gente chegou junto com o Ministério Público, a delegacia até a pensar nisso, que vai inibir mesmo. Porque no caso de acolhimento a gente leva em fato o nível de risco. Então ele tem que ter alta periculosidade, ele tem que ter envolvimento com tráfico, porte de arma, algo do tipo que coloque a vida dela em risco. E tem muitos desses casos, Teve um caso que a gente teve que mandar para um abrigo sigiloso de São Paulo e mudar o nome, o RG da mulher, das crianças. Então foi um trabalho, assim, o caso mais grave que a gente atendeu, porque o agressor tinha um envolvimento muito sério com o tráfico. E aí o próprio tráfico não vai aceitar que essas visitas recorrentes aconteçam e vai inibir isso também. Infelizmente isso vai acabar acontecendo mesmo. Felizmente, mas assim, é a nossa realidade do país. Sim. Você acha que a comunidade, a família, nesse momento que a mulher... Porque romper qualquer relacionamento, tanto para a mulher quanto para o homem, é pesado. Como que a família e a comunidade em geral deve tratar essa mulher que está com esse problema? Como que ela pode apoiar nesse momento? Porque às vezes pode acontecer isso, eu acho que ela está mentindo, isso e aquilo. Para o pessoal que está próximo, ter consciência de que isso é um problema que está no Brasil e poder apoiar realmente a mulher. E a importância disso daí. Acho que tem duas
posturas muito estratégicas para a gente poder orientar, né, quem tem contato com esse tipo de situação. Primeiro, acreditar. Para a mulher chegar a relatar isso, pode ter certeza que foi um processo de superação, né? De superação da vergonha, né? De superação do medo, da decisão, isso, do medo, da decisão de que de romper um relacionamento que muitas vezes ele não consiste somente na violência. A gente está olhando para esse foco, mas tem muitas outras questões, são histórias, são vidas envolvidas, famílias, tem filhos, enfim. É porque do jeito que a gente fala aqui, parece que não há um vínculo forte. Isso daí é uma parte do relacionamento, que tem várias outras partes. Não é simplesmente chegar e romper e... Não é verdade? Pelo contrário, né? O vínculo é muito forte, porque senão não voltaria. Que chega a se sobrepor até a dor que ela sente, né? Sim. Então, assim, em primeiro lugar, acreditar. Em segundo, orientar que existe hoje uma rede de proteção e garantia de direitos efetiva que realmente protege, que realmente assiste e que ajuda ela a superar essa situação. A gente tem uma rede, eu estou falando aqui de CREAS e de casa de acolhimento, mas a casa de acolhimento é para os casos onde todas as outras alternativas foram exploradas. E não há outra alternativa para aquele momento, tanto que a gente sempre repete que o acolhimento é excepcional e provisório, tanto quanto possível provisório. Ele tem que ser o mais breve possível, né? Então, esses casos são poucos. São poucos, é o último caso. Agora, antes disso, tem muita coisa funcionando. Tem o CRAS, tem o GAVES, né, que faz atendimento à vítima de violência sexual. Nós temos toda uma rede de saúde que funciona articulada, né, com assistência. Nós temos a delegacia hoje atuando em uma parceria muito grande. Nós temos um Ministério Público muito atuante nesse sentido. Né? E nós temos a proteção especial, que essa é a última instância. E quando a gente não tinha a casa de acolhimento, parece que ela era a salvação da pátria. Ela é o último recurso. Mas ela justamente dá a segurança, até para as pessoas que atuam, de que existe uma solução, que minimamente ela vai estar acolhida e protegida. E depois ela vai sair dali com uma possibilidade de ter uma vida independente, nova, protegida, né, longe da situação da agressão. Mas antes de ter isso, embora tivesse toda essa rede, as pessoas se sentiam muito angustiadas, porque falavam, o que a gente vai fazer com isso? Ela vai ter que voltar para casa. E hoje ela não precisa voltar para casa. Hoje ela não precisa voltar para casa. Então, existe alternativa, existe um trabalho muito sério, existem histórias de superação lindas, né, que são sigilosas, claro, e o próprio equipamento ele é sigiloso e a gente muda de endereço todo ano, que para que ele seja mesmo, o endereço seja sigiloso. Os profissionais de lá, eles não podem ter um turnover muito grande. São todas mulheres que trabalham na casa. A gente só tem atuação excepcional de uma questão de segurança, mas é uma situação de excepcionalidade que nunca houve até hoje, né? Assim. Mas a gente tem muito cuidado com a questão do sigilo. É um equipamento extremamente discreto, que só os profissionais conhecem. E quando eles entram, eles assinam um contrato de que eles não podem contar nem para o seu cônjuge o endereço, nada. É extremamente sigiloso. Mas é um lugar muito bem montado. É uma casa bonita, é uma casa, assim que, olha, eu até me emociono de falar, porque a gente fez parte de toda a organização, pensar cada detalhe. Então, assim, tem muito carinho ali, é uma casa acolhedora. Os profissionais têm um treinamento muito, assim, aprofundado. Nós tivemos, antes de abrir a casa, todos os protocolos prontos. Nós visitamos vários equipamentos. Nós fizemos uma pesquisa de campo em São Paulo. A rede de São Paulo ajudou muito a gente. Eles vieram, né, as pessoas que cuidam dos abrigos de São Paulo, criaram tanto vínculo com os nossos profissionais
nesse apoio, que vieram na inauguração, participaram de tudo. A Defensoria Pública teve um papel extremamente importante, o próprio Ministério Público, a delegacia. Então, assim, foi uma preparação para implementar esse equipamento diferente de tudo que eu já vi na minha vida de 12 anos de prefeitura. Né? Mas é realmente para excepcionalidades. Mas é a segurança do trabalho, é o final, né? É o final da rede. Tudo que foi montado antes era para esgotar todas as possibilidades. Mas se nada for possível, existe esse equipamento, né? Então nós vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto tão importante. Continue aí.